Fala pessoal, esse aqui é o atendimento da Cristina e começou aqui no dia 9 de julho. E aqui eu comecei dando boa noite, falando um pouco sobre como o acompanhamento vai se dar, o atendimento no WhatsApp. E aí eu vou passando aqui a tela, se você quiser parar para ler, você dá um pause aí no vídeo e dá uma leitura. Então eu faço um enquadramento de como normalmente acontece. Faço uma brincadeira aqui numa mensagem aqui, essa mensagem. Faço essa brincadeira por quê? Porque é um atendimento terapêutico e eu não gosto muito de levar essa parte de uma forma muito pesada. Então eu tento, de alguma maneira, aliviar o esquema. Então, beleza. Aí eu perguntei para ela em que eu posso ajudá-la. E aí, basicamente, eu tenho depressão, tomo medicamento, minha ansiedade é nível máximo. Normalmente as pessoas vêm com essas queixas, né? Elas entram na terapia com uma queixa em nível de sensação. Então, depressão, ansiedade, ela traz a questão problema. E aí a ideia é rumar para um objetivo. E eu entrei no que ela disse ali e comecei a falar, já atuando na linguagem. Ou seja, eu tenho depressão, então eu falo para ela que depressão não é algo que se possa ter. Então eu vou desconstruindo um pouco das crenças dela para que a gente possa depois entrar na mudança de processos. E aí ela botou uma crença aqui, ó. O mundo cria nas pessoas. Depressão o mundo cria nas pessoas. Quer dizer, opa, aqui, pela linguagem, ela já demonstrou que, de uma certa forma, ela não acredita que ela é responsável, que ela está criando isso internamente. Ela colocou a responsabilidade fora. Aí ela botou, penso que sim, a maior parte da população sofre com isso. Aí eu comecei a questionar essa crença. Pensa comigo, todas as pessoas estão no mundo. Logo, todas eles deveriam estar sofrendo de depressão. Quem vive em sociedade logo tem depressão. Isso é uma forma de desconstruir a generalização dela. São vários problemas psicológicos e psiquiátricos que as pessoas sofrem por conta disso. Aí eu perguntei se ela concorda que esses problemas são mudanças químicas e hormonais. Porque se ela dissesse sim, na hora, sim, é isso. É só isso. Sim, é. Então eu ia dizer assim, bom, então não é o mundo que cria, né? Não é um mundo que muda minha química interna, meus hormônios. Aí ela colocou sim, mas... Aí ela desmerece o sim. Essas mudanças são mais consequência, quer dizer, eu sou consequência do meu meio e não atuante no processo. Então, para mim, é interessante dar a crença para ela de que ela é atuante no processo. Porque se a depressão está na mão dos outros, a solução tá onde? Se ela tiver, se ela acredita que a solução também está externa, e aí então ela vai ser um barco ao vento. Sei lá, é complicado. Se não for você que faz essas coisas, não haveria motivo para existir a terapia. Porque como o terapeuta vai mudar o resto da sociedade? E aí ela colocou, penso que é questão de aprender a não se afetar tanto. Opa! Então quer dizer, aí ó, estamos chegando na crença que eu quero que ela tenha. Que independente de como a sociedade for, eu posso ficar bem? Podemos dizer isso? Aí ela, posso tentar, mas é difícil. Aí muito bom. Aí olha só que interessante, ela tá resguardando sua própria crença, ela tá justificando, ela tá tentando estar certa, porque é melhor estar certa do que feliz. É melhor eu dizer que eu tô assim por conta da sociedade do que admitir que eu tô fazendo alguma coisa errada. Cara, eu mandei uma pergunta muito incisiva para quebrar isso. Aí é difícil. Então tá tranquilo do jeito que tá, então deve ser bem fácil. É mais fácil como está? Aí ela, não. Ótimo, então agora esse negócio de é difícil caiu por terra. É horrível viver como se uma coisa horrível estivesse prestes a acontecer. A gente não analisou isso. Aí eu ainda tô lá naquela crença que eu quero quebrar. João conta uma piada. José ri e Arnaldo fica irritado. A culpa de Arnaldo ficar irritado é da piada? Aí ela é do Arnaldo. Bom, então se eu me estresso com alguma coisa, sou eu quem estressa a mim mesmo. Porque tem gente que ri das coisas das quais temos medo. Eu crio aranhas, caranguejeiros, eu crio mesmo. Tem gente que passa longe de pavor. Essa pessoa não pode colocar a culpa do seu pavor na aranha. Porque se fosse a aranha que causa o pavor, eu também teria que ficar apavorado. Só tô aqui mais uma vez quebrando ainda essa crença. Usando artifícios para quebrar.
Quem tem fobia de aranha tem um fundamento dentro de si para ter fobia. Quem tem depressão tem um fundamento dentro de si. Então eu contei aquela história da aranha para poder chegar no que compete à depressão aqui. Mesmo que seja quando julgo o que acontece externamente. Para rir da piada, José tem um modelo de percepção da realidade. Para ficar irritado, Arnaldo tem outro modelo. Aqui eu estou explicando mais ou menos o mapa, não é o território, sem fazer a psicoeducação. A realidade é uma só. O que muda é como eu lido com ela internamente. Exatamente, eu estou chegando no fim do mapa no território, sem explicar o mapa no território. Aí ela, não, acho que a realidade é uma só. E aí, a realidade, quando eu disse a realidade é uma só, a realidade é o que é. Possivelmente ela teve uma interpretação diferente, então eu vou explicar a interpretação que eu quero que ela tenha. Aí eu perguntei. Aí ela botou assim, que ela é consequência de uma família desequilibrada, ou eu fui, por exemplo, criado por uma mãe deprimida e família desequilibrada, será que outra pessoa estaria bem melhor? Ou seja, essa realidade, possivelmente ela está querendo dizer que essa realidade, sinto muito, não tem como você fugir disso, não tem como você não ficar deprimido. Aí ela perguntou, será que outra pessoa estaria bem melhor? Eu falei, depende de como ela percebe a realidade. Ainda estou fundamentando a crença de que quem responde à própria realidade é a pessoa, e não a realidade que incide sobre ela. Falei do Anthony Robbins, ela não conhece o Anthony Robbins, não tem problema, eu estou aqui fundamentando a minha crença e dando um exemplo. Aí ela botou, penso que sou até normal. Opa, ela passou por aquilo tudo e acha que está bem. Bom, então vamos apostar nisso, porque isso é bom. Aí eu botei, você vai ver, você saiu vitoriosa. Aí ela falou quem é Anthony Robbins, eu expliquei um pouco. Ele decidiu em determinado momento que não era aquele passado que ia ditar quem ele seria. O que eu estou fazendo aqui? Uma citação ericksoniana. Eu estou usando o Anthony Robbins para dar uma sugestão para ela. Podemos entender que somos fruto hoje de como nos desenvolvemos até aqui. Isso não significa dizer que eu não tenho como mudar a partir de hoje. Mais uma vez, estou dando a crença de que ela tem a responsabilidade e a possibilidade de mudar. Senão seria um fatalismo e depressão não teria solução. Porque se eu fundamento minha depressão no meu passado, acabou. Porque meu passado não vai mudar. Então, imagina você chegar no consultório e dizer para o terapeuta, eu tenho depressão. Aí ele pergunta, mas você tem um passado para fundamentar isso? Tenho sim. Ah, puxa, então eu não posso te ajudar. Passado já era. Não funciona assim. A gente fundamenta nosso presente no passado sem perceber que estamos vivos e podemos mudar a partir de hoje. E não é a sociedade que vai ditar quem eu quero ser. Isso é só um bom fundamento que a depressão gosta de usar dentro da gente. O que eu estou fazendo aqui? Estou dissociando a depressão. A depressão gosta de usar isso dentro da gente. Quer dizer, estou fazendo uma dissociação dela da depressão. Então, estou querendo criar aqui uma meta-sensação, uma sensação dissociada da depressão. Caso você não tivesse esse passado com família desequilibrada, como seria a sua vida? O que mudaria? O que eu quero com essa frase? Que ela crie na mente dela um outro processo. O que ela me respondeu? É difícil imaginar. Perfeitamente. Pessoas com depressão têm essa dificuldade. Então, estamos indo no caminho certo e ela já me demonstrou que ela tem dificuldade de imaginar isso. E ela contou uma história da vida dela, que a mãe dela ficou em coma, isso mudou todo o meu futuro. Olha só, isso mudou todo o meu futuro. Aí, olha só, que é como se tivesse uma tristeza aqui, vou nominalizar assim, de que ela teve que trabalhar muito para pagar os gastos e aí perdeu os sonhos dela, mudou o futuro dela. Se isso não tivesse acontecido, aí como se ela estivesse respondendo minha pergunta lá em cima, e não foi o que eu quis que ela fizesse, então daqui a pouco eu mudo, ela estaria numa situação financeira melhor. Aí, ok. Mas caso te dessem a vida hoje, como ela é, isso que eu quis dizer, e ela não tivesse aquilo tudo, mas ok. Aí eu cortei essa pergunta e falei assim, você acha que devia ter feito o doutorado e deixado sua mãe sem seus cuidados? Olha que pergunta interessante. Por quê? Porque ela vai entrar em conflito para responder isso. E se ela respondesse que sim, aí nós daríamos outro segmento. Aí eu entraria em alguma crença da PNL, mas não foi o segmento que eu quis dar. Não foi a resposta que ela deu. Aí eu botei, você acha que devia ter deixado sua mãe sem seus cuidados? Ela nunca, de jeito nenhum. Essa resposta foi muito boa. Porque aí eu consegui
de uma certa forma, ressignificar. Quando ela colocou aqui, isso mudou meu futuro, eu consegui ressignificar. Por quê? Porque foi decisão dela. Estou ainda na primeira crença de dar a ela a responsabilidade. Então, por que a frase isso mudou todo o meu futuro e não eu mudei todo o meu futuro por conta disso? Aí ela botou, fica melhor mesmo. Opa! Então, olha só, linguisticamente, pela frase, eu estou ainda dando a responsabilidade para ela. Que bom que pensa assim, reforcei. Quero devolver a você o poder de decidir e gostar de suas decisões. Aí eu que peguei aquela frase que ela colocou, tive que trabalhar muito para pagar os gastos com ela, e coloquei outra frase. Eu me dediquei e trabalhei muito porque eu achei melhor pagar os gastos com ela. Repeti o eu ali para que ela pudesse ler e trazer a responsabilidade, a decisão para ela. Os acontecimentos não te obrigaram a isso. Você decidiu porque achou que era o melhor a ser feito. Isso é um pressuposto da PNL. Tomamos as melhores escolhas que podemos no momento. E eu estou ensinando esse pressuposto para ela sem dizer que é um pressuposto. Não é que fica melhor mesmo? Ninguém é obrigado a nada. A gente escolhe a opção que acreditamos ser a melhor. Ninguém é obrigado a nada. O que eu estou fazendo com ela? Quebrando o operador modal de necessidade. Sem falar que é um operador modal de necessidade. Então, essa é a minha intenção com essa frase. Como diria Nick Fury, esperamos pelo melhor, lidamos com o que temos. Nick Fury dos Vingadores, final dos Vingadores, ele fala uma frase parecida com essa. Ah, ela não conheço. Tudo bem, não tem problema. Gostei muito disso aqui, achei muito interessante. Botar os Vingadores aqui no atendimento. E se ela conhecesse, seria legal também, porque seria uma forma de aliviar também a terapia. Toda ação nossa gera consequências, às vezes boas, às vezes nem tanto. Quando as consequências são boas, a gente continua. Quando são ruins, a gente faz de outro jeito. Eu estou ensinando aqui, ao mesmo tempo, retirado do operador modal de necessidade e ao mesmo tempo estou ensinando TOTS, sem ensinar TOTS. Às vezes fazemos, muitas vezes repetimos os erros. Olha só que legal. Aqui é a falta do TOTS. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa sem sucesso. Aí que está um grande salto, quando paramos de fazer o que não funciona. Só que para parar de fazer o que não funciona, é bom perceber que não está funcionando. Então eu quero, numas próximas possibilidades, caso a gente vá se encontrando e tudo mais, falar com ela sobre a acuidade sensorial. Sobre ela perceber que não está funcionando e ensinar TOTS para ela. Se não me engano, eu mandei, no final da sessão eu mandei o vídeo de TOTS, porque agora, além de eu ter falado tudo isso, isso ter entrado inconscientemente, minha intenção, ela ainda vai ver os vídeos. O que você gostaria de fazer e não está conseguindo? Estou conseguindo, eu acho. Escolher companheiros errados, me interessar por pessoas inadequadas. A pessoa começa lá em cima com depressão, mas aqui no meio ela fala escolher companheiros errados. Aí olha só que doido. Por que uma pessoa ficaria mal por escolher companheiros errados? Não faz muito sentido. Porque eu não conheço muitas pessoas que escolhem a certa de primeira. E aí eu criei uma metáfora para ela quebrar essa possível frustração. Às vezes perdemos algo em casa e ficamos procurando. Sabe por que essa coisa está sempre no último lugar que a gente procura? Isso é uma brincadeira. Para que ao tempo que fica mais leve, ela vai entender a parada. Por que a gente é o último lugar que a gente procura? Porque depois que a gente acha, a gente para de procurar. Ninguém diz encontrei no penúltimo lugar que procurei. É óbvio. É óbvio. Olha só que metáfora interessante. Faz total sentido não ter encontrado uma pessoa adequada ainda. Porque, horas, você só vai parar quando encontrar. Isso é para colocar uma crença de que ela pode encontrar pessoas erradas. Porque é a mesma forma como você procura alguma coisa que você perdeu. Você vai procurar até encontrar, até você ficar satisfeito. Não é obrigatório ficar satisfeito nas 2 primeiras tentativas. Aí ela é mesmo. Então o que precisaria acontecer com você para dizer que não tem mais depressão? Aí ela falou sobre a crença, um alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra. Eu comecei a questionar essa crença, mas passou. Aí ela respondeu, seria mais leve. Por que seria mais leve? Essa pergunta não é costume usar esse tipo de pergunta porque seria mais leve. Mas eu queria que ela me respondesse o que estaria acontecendo, né, na vida dela. Não teria esse sentimento que pesa no peito. Beleza, então agora já temos uma sensação de peso no peito. Qualquer coisa já temos aí a representação sinestésica da depressão. Uma sensação que pesa no peito constante. E o que sustenta esse sentimento? Estou querendo que ela me dê o respaldo na realidade dela. E aí ela colocou medo de perder meus filhos, medo de não conseguir um emprego, sentimento de ser prisioneira.
tá? Onde eu não quero e não ter como mudar isso. Bom, aqui chegamos numa parte muito boa, porque não ter como mudar isso é uma crença, ela pode mudar isso. Ela talvez não esteja percebendo possibilidade ou ela tenha algum operador modal de necessidade impedindo ela. E aí eu fui ressignificar o medo lá em cima. Eu tenho medo de perder meus filhos, por isso dou a mão neles quando atravessa a rua. Também tenho medo de perder o emprego, por isso eu mantenho meu Instagram e YouTube rodando. O importante não é deixar de ter medo, mas sim decidir como lidar e como agir. O que eu estou dando para ela a crença? A crença de que ela pode ter medo e se sentir bem. Em vez dela ficar questionando e ficar mal com os próprios medos. Já é ruim ter medo. Agora eu tô mal porque tenho medo? É como se eu quisesse uma realidade sem medos. Então se eu der uma realidade boa para ela com medos, ela já vai ficar melhor. Aí essa é a nossa, aí ela botou assim, tá, não, o importante não é deixar de ter medo, mas sim decidir como lidar e como agir. Por quê? Porque eu quero que ela crie caminhos neurológicos. A pessoa em depressão, normalmente, como ela falou lá em cima, não consigo imaginar. A pessoa com depressão não constrói imagens, não costuma construir visualizações do futuro, vídeos positivos, coloridos, vibrantes. Ela não costuma fazer isso. Então, já sabemos disso. Como lida? Essa é a nossa caminhada na terapia. Criando em nossa mente como vamos pensar e nos comportar com as consequências de nossos atos. Então, o que eu quero com ela nas próximas sessões? Criar para ela os recursos que ela quer lidar, como que ela quer lidar, os comportamentos que ela quer ter. Quando ela tiver isso definido, vai ser mais fácil ela arrumar para lá, porque é o objetivo que nós queremos ter. Podemos continuar semana que vem? Beleza. Receitei, vou te receitar 3 vídeos. Eu vou fazer depois ver se eu faço no meu consultório presencial aqui um bloquinho de receita. Aí eu vou escrever assim, ovo no prato, vai assistir em casa. TOTS. E transformando limitações. E aí mandei os vídeos para ela e a gente continua na próxima.